Muito bom. Vamos avançar aqui, teremos um tempo hoje e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Segunda carta de Coríntios, capítulo 7. Opa, obrigado. Capítulo 4 e versículo 7. Escrevi certo e li errado. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7. Espero que você esteja atento, acordado, tenha dormido bem, não cochila, mas se você cochilar, a culpa é do pregador. Diz que tinha um pregador que, quando ele pregava, todo mundo dormia. Toda vez ele pregava e todo mundo dormia. Aí ele falou, puxa vida, deve ter alguma coisa errada, né? Deixa eu pegar uma ministração minha, igual o Nilo faz assim, para eu poder ver. Aí quando ele estava assistindo a pregação dele, ele também dormiu. Eita. Aí, até ele dormiu aí. Então se você dormir, a culpa é do ministro, tá bom? Não é sua não. Mas fique atento e vamos avançar. Muito bem, o texto diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu vou ler novamente. Estamos lendo a segunda carta de Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7. Paulo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor preparou para estarmos aqui nesta manhã. Obrigado porque a Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos muito por esse dia. Nós nos alegramos porque a Tua palavra diz que nesta manhã as Tuas misericórdias já se renovaram em nosso favor. Nós nos alegramos porque podemos estar aqui congregados e a Tua palavra diz e nos motiva dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então nós estamos felizes e alegres porque estamos aqui e é em meio a essa congregação, a esta união que segundo a Tua palavra o Senhor ordena bênção para as nossas vidas. Que nós possamos ser abençoados aqui nesta manhã, além de podermos abençoar também, que nós possamos sair daqui melhorados, melhores do que nós chegamos, cheios da Tua palavra. Muito obrigado pela vida dos irmãos que já chegaram antes aqui, se prepararam, nos conduziram a esse tempo de ministração de louvor maravilhoso. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um deles. Muito obrigado pela vida dos professores e professoras que estão com os nossos filhos ali nas classes, ministrando a Tua palavra à vida deles também. Que os nossos filhos possam ser como uma terra boa, ouvir e compreender aquilo que está sendo ensinado. E que nós aqui também possamos ser como uma terra boa, ouvintes e também entendidos daquilo que está sendo falado. É isso que nós te pedimos e que Teu Espírito Santo nos ajude a melhorar todos os dias, inclusive hoje. Em nome de Jesus e amém. Amém? Muito bom. Vamos avaliar este texto. Ele diz assim: temos, porém, esse tesouro. Quando ele diz do tesouro, ele não está falando nem de mim e nem de você. Ele diz, esse tesouro que tem a ver com Deus, não tem a ver conosco. Se você ler os versículos anteriores, ele está falando sobre Jesus, sobre o Evangelho da glória. Inclusive ele fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então ele está falando a respeito de Jesus. Este é o tesouro, não somos nós. Aliás, nós só somos, e é importante você e eu compreendermos isso, nós só somos o vaso. E de barro, não é? É isso que ele diz. A excelência do poder é de Deus, não é nossa. E, às vezes,
nós nos perdemos um pouco nisso. Às vezes nós caímos no erro de imaginarmos que por algum motivo nós é que somos importantes. Meu irmão, eu espero que você entenda isso nesta manhã da maneira certa, e eu não estou de maneira alguma menosprezando tanto a mim quanto a você, mas é importante ficar claro que não tem nada a ver com nós. Nós estamos aqui para ser um canal, mas nós não somos, Alguém disse outro dia que todo o plano de Deus foi porque Ele queria estar perto de nós. Nós não, pelo contrário. O plano de Deus é porque Ele é soberano e nós estamos pegando uma carona neste plano dele. Sim, Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Claro, o plano de Deus foi para resgatar a mim e a você, mas que não passe na nossa cabeça que nós somos a última bolacha do pacote, porque nós não somos. Eu e você somos apenas o vaso. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui nesta manhã é que não tem nada a ver com o vaso. Diga, não tem nada a ver com o vaso, mas sim com o tesouro. Diga de novo para você entender. Não tem nada a ver com o vaso, mas sim com o tesouro. É o tesouro que é importante. É o tesouro que é o mais importante de tudo. E quando nós nos perdemos nisso e achamos que é por minha causa, é por causa de mim, a igreja hoje pegou fogo porque eu falei aquilo, eu toquei aquela notinha, eu fiz aquele som, eu dei aquela profecia, e às vezes nós caímos no erro de acharmos que nós fizemos alguma coisa. Meu irmão, nós não fizemos nada. Nós precisamos entender que Deus vai chegar ao conhecimento das pessoas que ainda não o conhecem, seja através de mim, de você, ou seja através de uma mula. Jesus falou: se vocês não falarem, as pedras falarão. O salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que nós possamos entender que mas eu tenho um ofício, eu sou maravilhoso. Meu irmão, você é uma bênção. E eu espero que você continue sempre se esforçando para ser, assim como todos nós. Mas acredite, se você se colocar fora da brecha, Deus vai usar outro que estiver na brecha. Se Neemias não tivesse se colocado na brecha, Deus levantaria outra pessoa. Se todos os homens citados na Bíblia não tivessem se colocado na brecha para fazer o que fizeram, Deus teria usado outras pessoas. Todos esses homens foram canais de Deus, inclusive nós somos canais de Deus. E aí fica então esta pergunta, avaliando o versículo: o que é o vaso? O que é o vaso? Se tudo aqui tem a ver com o tesouro, o que é o vaso? O que sou eu? E o que é você? Somos importantes? É lógico que somos, porque sem os vasos não há como a glória ser carregada. Mas o que nós não podemos é achar que nós somos mais importantes do que a glória que há dentro de nós. E é isso que ele fala: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então você e eu precisamos entender exatamente o nosso lugar. Vamos entender o que é o vaso. O vaso pode ser um canal. Você concorda? Amém. Pode ser um canal. O vaso pode ser um meio.
pelo qual a glória chega de um lugar a outro. O vaso pode ser uma arca. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava contida em uma arca. Você lembra disso? Sim. Na Antiga Aliança, a presença de Deus não estava dentro das pessoas. Ela vinha sobre algumas pessoas. Mas a presença de Deus, a glória, estava contida explicitamente em uma arca. No Novo Testamento, esse vaso pode ser um templo. Pode ser e é. A Bíblia diz isso? Diz que nós somos o quê? Templo. Então nós somos templo desta glória. Você é um templo. Você crê nisso? É o que a Bíblia diz. Você é um templo. Um vaso. Simplesmente você pode definir que você é um vaso. Algumas pessoas, inclusive, chamam carinhosamente um ao outro de o vaso. Graça e paz, vaso. Pastor Marcelo tem esse costume, né? Herdou do Wallace. Graça e paz, vaso. Né? Você pode ser chamado carinhosamente de vaso, pois não, pastor Francisco? De honra. Não sei. É sobre isso que nós vamos falar também. O importante é ser um vaso, meu irmão. Há muita confusão nisso também. Eu só quero ser se for de honra. Não. Eu quero ser necessário. Mas vamos falar sobre isso, vamos entender. Então, podemos resumir que o vaso é um instrumento. Um instrumento para quê? Que Deus usa para manifestar a glória do tesouro. Diga, eu sou um instrumento que Deus usa para manifestar a glória do tesouro. Eu lhe pergunto, tendo você ou não, o tesouro vai deixar de ter glória? Lógico que não. A glória não deixa de existir. A glória não deixa de estar presente. Eu gosto dessa história, não sei se você já ouviu essa história do jumentinho. Já ouviu? Muito bem, vou repetir para quem nunca ouviu. Mas diz que esse jumento aí, ele ficou muito feliz. Depois que ele entrou com Jesus, lá, naquela ocasião em que Jesus montou nele, ele ficou tão feliz que ele chegou em casa, falou para a mãe dele, mãe, hoje foi demais. Hoje todo mundo me aplaudiu, hoje todo mundo me ovacionou, as pessoas se curvaram, as pessoas jogavam coisas para mim. Mãe, foi um negócio, eu nunca imaginei chegar a este nível de jumentice. Foi um negócio fora de série. Eu acho que dentre todos os jumentos, eu sou um jumento especial. As pessoas me amam. E a dona jumenta sábia falou, filho, faz um favor. Antes de eu te contar a verdade, volta lá e faz o mesmo percurso. Sozinho, mãe? Sozinho, do jeito que você está. Vai lá. Vai de novo. E ele foi. Daqui a pouco ele voltou todo triste. Mãe, a senhora não acredita. O que foi? Ninguém nem olhou para mim. E quem olhou tacou pedra, me enxotou, as pessoas bateram o pé para eu sair correndo. Tudo aquilo que aconteceu não se repetiu. Ela falou, filho, é porque não tinha nada a ver com você. Era Jesus que estava em cima de você. Sem Jesus, você é só um jumento. Às vezes, irmãos, nós nos achamos demais. Eu não vou falar que sem Jesus você é só um jumento, para que eu e você não saiamos daqui chateados. Mas sem Jesus, nós somos só um vaso.
Sem Jesus nós não somos nada. É tudo dele. A glória é dele. Por mais que você e eu nos achemos maravilhosos, especiais, então agora eu vou sair daqui com depressão, descobrindo que não tem nada a ver comigo. Não, você tem que sair daqui feliz, sabendo que a sua responsabilidade é enorme de carregar a glória. Mas se você falhar, esta é a responsabilidade. Tem outro vaso carregando a glória. Se você, de alguma maneira, errar, e nós ouvimos isso aqui através da boca do pastor Nilo, você pode se arrepender e falar: Senhor, me perdoa por estar envergonhando a sua glória. Esse é o ponto. Se porventura nós falharmos na caminhada de vaso, nós podemos nos arrepender e nós podemos pedir perdão, e há perdão para nós. Isto é o mais importante. Há perdão para mim, há perdão para você. Você crê nisso? Amém. Essa é a boa notícia. Agora, não é nada sobre mim ou sobre você, e tudo tem a ver com a glória. Nós carregamos uma responsabilidade dentro de nós. E você fala: mas não tem nada de importante no meu ofício? Não tem nada de importante no meu cargo? Eu tenho até carteirinha. Meu nome está até registrado lá no estatuto da igreja, como presidente, como vice-presidente, como secretário, como tesoureiro, como... Meu irmão, isso é só um serviço, seu e meu talvez. Nossa, mas eu sou líder do departamento, eu fico na porta. Como que pode não ter importância? É lógico que tem. Há uma importância nisso, há uma necessidade nisso. Mas nós estamos falando aqui a respeito do que está no nosso coração. Antes de qualquer coisa, antes de alguém aqui ser um diácono, antes de alguém aqui ser um pastor, antes de alguém aqui ser um ministro, antes de alguém aqui sentar no banco, nós somos todos filhos. E Paulo, quando ele vai fazer referência a si mesmo, ele não começa dizendo: eu, Paulo, superintendente, apóstolo e missionário e evangelista. Não, ele começa dizendo: eu, Paulo, servo, mas que também contribuo como apóstolo, como evangelista, como mestre. Eu, Rodrigo, servo, irmão de todos nós aqui, mas que também contribuo como pastor. Posso contribuir como ficar na porta, posso contribuir de várias maneiras. Eu, Marcelo, servo, mas que também posso contribuir zelando das coisas da igreja, no som da igreja. Eu, Leandro, servo, mas que posso contribuir também quando há necessidade. É assim, irmão. Então você e eu precisamos nos colocar na posição certa do que nós somos, do que nós fazemos parte neste reino. Nós estamos aqui para servir o Rei do Reino. Nós estamos aqui para contribuir no reino e não para fazer a nossa, a minha ou a sua vontade. Vamos ler esses textos aí que Paulo e dois de Paulo e outro do Antigo Testamento falam a respeito dos vasos, para ficar claro o nosso entendimento e completo. Vamos começar
pelo texto da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, os versículos 20 e 21. Eu vou pedir licença a você e eu vou ler em duas versões. Diz assim: ora, estou lendo primeiro na nossa versão que todos vocês devem ter. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Mas eu vou ler aqui, nesta outra versão, que eu gosto da clareza que ela nos traz, e você agora só ouça, por favor. Diz assim, os mesmos textos, tá? Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal e utensílios de prata, mas também latas usadas de baldes de lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para recolher as sobras. Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor a seus convidados e assim abençoá-los. Olha como fica mais claro, porque às vezes nós, lendo na nossa versão, temos a tendência de falar: eu só quero ser de ouro, eu só quero ser ele que serve aqui na frente, maravilhoso, bonitão, eu só aceito ser esse. Mas nessa versão, ela diz assim: numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristais e utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes de lixo. Eu lhe pergunto, minha irmã, e meu irmão também, porque eu sei que você lava a louça em casa, sim ou não? Sim. Olha que benção, hein? Rápido, hein? Josué não falou sim, hein, Josué? Eu vi. Pastor Francisco está lavando a louça bastante. Mas muito bem. Você tem um prato bem bonito na sua casa, uma tigela, um pirex, né? Minha mãe chamava pirex, hoje acho que não fala mais pirex, né? Fala ainda? Uma coisa bonitona lá de prata, de cristal, aquela coisa bonita que você serve macarrão, que você serve maionese, que você coloca o bolo, ou alguns, né, mais aperfeiçoados, quando tem visita, coloca o pão, em vez de colocar o saco da Viva a Noite na mesa, distribui ali os pães dentro daquela bandeja de prata bonita. Isso é legal, é muito bonita aquela bandeja, aquele vaso, aquela coisa linda. Mas eu lhe pergunto, quando você vai lavar a louça, você vai colocar o lixo dentro daquilo? Sim ou não? Não. Você não precisa de um lixeiro? Agora eu te pergunto, o lixeiro é importante ou não? Ele deixa de ser importante só porque ele é o lixeiro? Ele é necessário. E olha o que o texto diz: alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para recolher as sobras. Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o melhor jantar aos seus convidados. Deus pode te usar para oferecer o melhor aos seus convidados. Mas a importância não é da glória? Não é Deus quem manda em tudo? Esse mesmo Deus pode te usar também para recolher as sobras. E nós vamos achar ruim por causa disso? Ah, eu não aceito ser lixeiro. Eu só aceito ser prata chique. Meu irmão, quem és tu? Toda vez que nós falarmos disso, se você quiser, eu volto na foto
para você não se perder. Vamos ler o texto de vez em quando eu volto na foto, tipo aquela Jequiti, sabe? Aquela piscadinha assim para você. Romanos 9. Abra, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Versículo 21. Romanos 9, 21. Ele diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Existe todo um contexto aqui que ele está falando, tá? Mas eu vou me ater só nesse para ganharmos tempo. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Eu peço licença para ler também na outra versão aqui. Romanos, capítulo 9, diz assim: calma, quem você pensa que é? Agora você só ouve, que é diferente da sua aí. Quem você pensa que é para argumentar com Deus? Porque algum instante você achou que algum de nós sabe o bastante para questioná-lo? Ou por algum instante? O vaso não se dirige aos dedos que o moldaram, dizendo: por que você me deu essa forma? Não é óbvio que o oleiro tem todo o direito de transformar um pedaço de argila num vaso de flores e outro numa panela de cozinhar feijão? Quem somos nós para falar: ah, não, Senhor, eu só aceito carregar flores? E eu lhe pergunto novamente a você, cozinheiro ou cozinheira: você pode fazer feijão dentro de um vaso de flores? Não. Então, é só o de flores que é importante? Claro que não. Nós precisamos entender isso. Ah, mas eu só quero se for aquele ali. Não, meu irmão. Você tem que querer ser necessário. Diga: eu quero ser necessário. Porque alguém que se dispõe a ser necessário, ele está apto a servir aonde for preciso. Eu sou vaso aonde precisar de um vaso. Último texto. Olha lá, nossa lembrancinha, Jequiti. Jeremias. Capítulo 18. Acho que o texto mais conhecido aí sobre o vaso e o oleiro, não é? Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te. Nós estamos lendo o livro de Jeremias, capítulo 18, os versículos de 1 a 6. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre rodas, ou sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-a a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, ou seja, aos olhos do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E eu lhe peço permissão mais uma vez de ler aqui nesta outra versão. Se você tiver curiosidade, eu estou lendo na Bíblia a Mensagem, tá bom? A versão A Mensagem, que ela traz uma clareza nesses textos que são um pouco mais difíceis de compreender. Então disse assim, o mesmo texto, Jeremias, capítulo 18, os versículos de 1 a 6. O Eterno disse a Jeremias: levante-se, vá à casa do oleiro, e quando chegar lá falarei com você. Então fui à casa do oleiro, e não deu outra. O oleiro estava lá,
trabalhando com sua roda de madeira. Sempre que um pote de barro em que estava trabalhando não saía ao gosto dele, como acontece às vezes quando se trabalha com barro, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer outro pote. Então veio a mensagem do Eterno a mim, dizendo: eu não poderia fazer exatamente como faz esse oleiro, povo de Israel. Decreto do Eterno: assim como este oleiro trabalha com o barro, eu trabalho com vocês, Israel. Em resumo, o oleiro tem poder sobre o vaso, ou o barro que forma o vaso. Não é o vaso quem tem poder sobre o oleiro. Não é o vaso que determina: mas eu gostaria deste jeito. Mas eu gostaria assim. Porque nós podemos, em algum momento, ser um vaso de honra. Veja essa imagem. Em algum momento, você sim pode ser usado como um vaso de honra. Não são vasos bonitos? Sim ou não? Sim. São vasos belos. Um deles para pôr uma flor. Aí ali tem um de flor também, mas um pouquinho mais simples, né? Aquele do meio e abaixo é mais simples, mas é de flor também. Este logo acima deste de plástico aí é um vaso chinês. Pasme, custa $186 mil. Quase R$1 milhão. Fonte, senhor Google. Olha que vasos belos. Então é desse que eu quero ser. Eu só quero carregar flores. Esse aqui, afasta de mim, Senhor, este cálice. Esse eu não quero ser. Imagina, o pior estágio desse é quando você vai pegar lá a sacolinha de lixo e tá com aquele caldinho embaixo, lembra disso? Aí você é obrigado a levar a lixeirinha até o saco de lixo principal para não sair pingando na cozinha toda. Mas esse aí é necessário ou não? Nós sobrevivemos na nossa casa sem esses? E por que ninguém quer ser desse? Por que a gente só quer ser belo? Esse aqui serviria para colocar lixo? Talvez esse não serve, não consigo nem imaginar. Não dá. Você descascou um mamão, a casca já consome todo aquele azul, o marronzinho ali. Os outros nem dá para caber nada. A boca dele de entrada não serve. Não serve. Mas eu só sou desse. Irmão, se você só é desse, tem muita coisa que você não vai servir para ser. Já pensou nisso? Mas eu só quero desse. Esse não é importante? Mas é bonito? Você serviria um jantar dentro desse aqui? Você colocaria na mesa com arroz? Se você colocar, nós na sua casa não comeremos o arroz. Porque nós saberemos o que você talvez tenha carregado ali dentro daquele vasinho antes do jantar. E esse é importante? Mas eu só quero ser... Não, meu irmão. Você não junta roupa suja em casa? É importante ter esse vaso lá ou não? É lógico que é. Mas eu não aceito. Eu não aceito ser esse aí. Eu só quero ser
aquele lá de trás. Ó, lembrete, Jequiti. Eu só quero ser esse. Eu só quero ser o maravilhoso. Esses aqui então, esse eu me nego. Agora eu lhe pergunto, meu irmão. Você chega em casa aperreado. Tá daquele jeito. Aí só tem desse na sua casa. O que você faz? Não faz, né? Eu lhe pergunto, esse aqui é necessário ou não? É muito, irmão. Eu diria que ele é o mais necessário. E quanto mais, melhor. Se possível, tenha 2 em casa. Se possível, não tenha só um não, porque ele é necessário também. Mas isso aqui é de desonra. Meu irmão, o texto diz, se prepare para que Deus possa te usar como Ele quiser. Se Ele quiser usar você para servir um jantar maravilhoso, glória a Deus. Mas se Ele quiser usar você para servir alguma pessoa desesperada, glória a Deus também. Quantas vezes Deus não nos usa para servir uma pessoa que está desesperada? Uma pessoa. E você tem que dar o seu tempo para servir a uma pessoa. Mas não é gostoso servir aqui a igreja toda, como neste momento? É ótimo, é gostoso. Mas eu não quero fazer aquilo que é gostoso para mim, eu quero fazer aquilo que é necessário. Então aquilo que é necessário, às vezes, me faz estar disposto a ser esse tipo de vaso. Um vaso necessário. Ou esse. Porque eu não estou aqui para fazer o que eu quero. A excelência do poder é de Deus. E não é minha. Eu sou só o vaso. Mas eu quero ser maravilhoso. Agora eu peço licença a você, enquanto eu estava pesquisando, eu falei, não, isso é muito chique, eu tenho que compartilhar com os meus irmãos. Olha que coisa boa. Esse vaso ali, ó, aquele do canto. Deixa eu falar certo. Não esse. Esse aqui é o mais comum de todos, né? Mas aquele ali, coisa linda, irmão. Isso é um vaso japonês. Isso é só curiosidade, tá bom? Ele sai ali um negocinho que tem 5 tons de lavagem. Olha lá. 5 modelos de lavar. Olha que maravilha, você aperta um botão, ele fala com você. De repente ele sai o negócio e... Isso é uma bênção, irmão. Para você que vai casar, olha esse. Que bênção, hein? Aí, Caio. Vou montar a sua casa. Pensou, irmão? É só brincadeira, tá bom? Esse aí tem 2, não sei se você entendeu, mas isso é pro casal, ó, coisa linda. Conjugado. Pensou, pastor Francisco, o senhor mostrando uma casa para um casal e falando, olha esse vaso. Vocês podem estar em comunhão em todo o tempo. Mas vamos voltar aqui só para a gente não esquecer. Olha lá, nosso lembrete. Meu irmão, o importante é nós sairmos daqui hoje com essa mensagem. Independente de qual modelo de vaso eu e você estejamos. Aí você pode perguntar, mas não está errado? Não é sejamos? Não seria certo sejamos?
ou que eu seja, eu sou. Ah, Senhor, eu sou. Deixa eu ler de novo aqui. O texto de Jeremias. Então fui à casa do oleiro e não deu outra. O oleiro estava lá trabalhando com a sua roda de madeira. E sempre que um pote de barro em que estava trabalhando não saía ao gosto dele, como acontece às vezes quando se trabalha com o barro, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer outro vaso. Ou seja, hoje eu posso estar aqui sendo um instrumento de Deus para estar compartilhando algo com você. Mas hoje à noite eu posso estar sendo um instrumento de Deus para estar conversando com uma pessoa que está desesperada. Na semana eu posso estar sendo alguém que está servindo em outra área. E outro dia eu posso estar sendo alguém ou um vaso que está ajudando numa obra, numa limpeza. Você hoje pode estar sendo alguém que está carregando ou ajudando a carregar o fardo de uma pessoa. Mas amanhã você pode estar sendo alguém que está ministrando a um grupo. E depois você pode estar sendo alguém que está sentado num instrumento, servindo a um grupo que serve a igreja. Porque nós não somos permanentes nesta função, neste modelo, neste lugar. Nós estamos aqui para servir. E quando você está aqui para servir, que eu e você possamos ter a consciência de que nós estamos alguma coisa. Nós não somos aquilo eternamente. Porque senão você se torna arrogante. Ah, este cargo é meu. Este posto é meu. Este microfone aqui é meu. E eu não dou a ninguém. Isso seria arrogância. Você achar que o posto é seu, o cargo é seu, a função é só sua, seria arrogância da parte de qualquer um de nós. E nós não podemos entrar nessa. Nós temos que estar disponíveis. E há um grande perigo. Porque às vezes nós podemos ser o vaso certo, mas podemos estar impróprios. Você já viu isso? Você já chegou num lugar e o vaso era impróprio? Para que serve um vaso impróprio? Você tem coragem de usar? Sim ou não? Não. Por que Deus vai querer carregar o tesouro dele em um vaso impróprio? Um vaso que não se deixa ser trabalhado. Um vaso arrogante. Um vaso que acha que autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Eu faço tudo sozinho. Eu sou isso aqui e acabou. O meu avô fazia assim, a minha mãe fazia assim, e agora eu faço assim também, porque é assim que eu sou. Esse é o meu gênio. Esse é o meu jeito, eu não mudo. É assim que eu sou. Nem adianta o pastor falar comigo. É assim que eu sou. Às vezes, por essa atitude, estamos sendo impróprios para uso. Às vezes você pode estar fora do lugar.
Antigamente, os banheiros, e eu não sei se você já teve a oportunidade de ver algo assim, é horroroso chegar num banheiro que não tem o vaso. É um buraco. O vaso não está. Como é que você faz? Um vaso fora do lugar. O que adianta você ser um vaso maravilhoso, sempre fora do lugar? Sempre no lugar errado. Ou estar aonde não é para você estar. Esse eu tive que fazer uma montagem. Um vaso bonito, no lugar errado. Está fora do prumo. Fora do lugar. Nós cantamos aqui hoje, não é? Que lindo será, e eu creio nisso, o encontro do noivo com a igreja. Mas há um texto que ele diz que pode acontecer isso aqui, ó. Há um texto que diz que, aliás, há vários textos na Bíblia que dizem que pode acontecer isso aqui. Você foi vaso, olha lá. Você é um vaso, você até cumprimenta como vaso. Graça e paz, vaso. Ô vaso. Porque às vezes você está sendo um vaso no lugar errado, do jeito errado, da maneira errada. Então, Rodrigo, por favor, me diga como eu ser um vaso melhor. Eu não digo, a Bíblia diz. Se entregue nas mãos do oleiro. Só Ele, meu irmão, só Ele pode fazer de nós um vaso melhor. Nenhum de nós aqui tem poder para fazer de mim e de você um vaso melhor, mas Ele tem. O Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você, Ele tem. Ele pode. Para que naquele dia, não é? E o texto eu coloquei aí, Filipenses 2:16 diz assim: retendo firme, ou retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, nesse dia que nós cantamos aqui, eu possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. O que adianta? Correu, se esforçou, se matou, mas estava no lugar errado. Fez de tudo, correu para lá e para cá, mas nunca está no lugar certo. Nunca está próprio para uso. Nunca está aonde Deus quer que esteja. Eu não sei como você está. Aliás, só tem duas pessoas que sabem: você e Deus. E o Espírito Santo, Ele está dentro de você, Ele habita dentro de você, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Ele sabe de todas as coisas. Então, não adianta você pensar assim: mas o pastor está vendo que eu sou um vasão maravilhoso. Não, meu irmão. O pastor pode ver. Nosso pastor só vê o que os olhos podem ver. A igreja só vê o que os olhos podem ver. A sua esposa e a minha só veem o que os olhos podem ver. O seu marido só vê o que os olhos podem ver. Os nossos filhos só veem o que os olhos podem ver. O nosso patrão, enfim. Mas Deus, a Bíblia diz lá no Salmo 139 que Ele sonda, sabe tudo. Ele sabe como está o nosso coração. E eu queria lhe convidar nesta manhã para nós orarmos sobre esta palavra.
E esta é uma oração que você vai fazer, você e Deus. Nós vamos orar juntos aqui, eu vou orar por você, claro. Como igreja nós vamos orar, mas eu quero que você possa ter um tempo de refletir nisso. Falar: Senhor, será que eu estou no lugar certo? Será que é essa mesmo a minha... o que o Senhor tem para mim? Será que eu não tenho sido arrogante demais? Será que... Coloque-se em pé, por favor. Será que eu não tenho sido muito arrogante? Será que eu não tenho achado ou me achado mais importante do que o tesouro que está dentro, o que eu devia apenas estar carregando? Feche teus olhos, vamos orar sobre esta palavra. Pai, nesta manhã nós estamos expostos à Tua palavra, Senhor. Esta manhã nós estamos expostos à Tua palavra e nós te pedimos: sonda as nossas vidas, os nossos corações. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu queria que você orasse, meu irmão, por você mesmo. Encontre em nós, Senhor, nesta manhã, pessoas, filhos disponíveis e dispostos a ser exatamente aquilo que o Senhor quer que sejamos. Não pessoas arrogantes ou vasos arrogantes, achando que nós só queremos estar em lugares especiais, mas que nós possamos estar onde o Senhor quer que estejamos. Nós queremos estar onde o Senhor quer que nós estejamos, Senhor. Neste momento o Gilmar vai ministrar um cântico aqui a nós, bem conhecido, que talvez você já tenha ouvido várias vezes. Enquanto ele vai ministrar, eu quero lhe convidar a que você ore mesmo por você. Se você quiser vir aqui, nós oraremos juntos. Se você de repente não tem forças para orar, tem tido dificuldade para se encontrar neste lugar onde Deus quer que você esteja, nós podemos orar juntos com você. Então, fique à vontade, você está na casa do Pai. Enquanto o Gilmar ministra, você pode fazer como você achar melhor. Amém, glória a Deus. Que você seja abençoado na prática desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.